Graça e paz, amados. Reservamos mais uma reprise para essa terça-feira, momento de falarmos com Deus, e agora estaremos também relembrando um programa que foi feito para a TV no nosso Momentos com Deus. Gostaríamos que os irmãos apreciassem com muito carinho e rogamos a Deus que essas lições que são desenvolvidas a partir dessa reprise estejam gravadas em cada coração e que os irmãos sejam edificados em Cristo Jesus também. Graça e paz. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Momentos com Deus na série Verdades Espirituais nas Parábolas de Jesus. Eu sou o pastor Samuel Ulisses, da Igreja Presbiteriana Central de Unai, e quero externar a minha alegria de tê-lo participando desses momentos tão agradáveis no qual nós lemos a Palavra de Deus e meditamos nos ensinamentos do Senhor Jesus. Quero convidá-lo a acompanhar a leitura que estarei fazendo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, do verso 26 ao verso 29. Leiamos a Palavra de Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a sua semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O texto que nós acabamos de ler, ele revela de uma maneira extraordinária a maneira pela qual Deus dirige as nossas vidas. Comparar o reino dos céus à semente que é plantada e germina secretamente foi uma extraordinária ideia de Jesus. Jesus, quando queria ensinar aos seus seguidores, ensinava com muita criatividade e com muita profundidade também. Falar do reino de Deus. Como explicar o reino de Deus? Há pessoas que no seu dia a dia não tinham muito conhecimento. Jesus então utiliza essa parábola para mostrar exatamente os mistérios da vida cristã, da vida espiritual. E quando ele usa esse texto, falando da semente, nos faz lembrar aquilo que constantemente nós visualizamos na nossa paisagem. Plantações. Percebemos o cuidado de cada um ao escolher uma boa semente, a preparar o solo de maneira adequada, a repousar a semente no solo, a cuidar de todos os detalhes possíveis para que haja uma boa colheita. No entanto, nada disso nos faz ter a certeza de que teremos uma boa colheita. Muitas coisas podem acontecer. Pragas, ausência de chuva, a semente não ter aquela qualidade que imaginávamos que teríamos, o solo precisar de algum implemento que nós não calculamos, ou seja, nós planejamos tudo, plantamos, mas não planejamos resultados. Não sabemos como será o final daquela semeadura e da colheita. No entanto, Jesus utiliza isso para mostrar exatamente dessa maneira. Como nós não temos como prever como será a colheita, também não depende de nós saber como é o reino dos céus. Por isso ele conta essa parábola. E ele vai dizer exatamente, a ênfase de Jesus nessa parábola é exatamente essa. Precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem que Ele não permita que aconteça. E às vezes na sua vida falta paciência, porque você quer ver resultados imediatos, resultados rápidos. O texto revela como as coisas acontecem dentro do reino estabelecido por Deus. Nós podemos fazer a nossa parte, mas não podemos fazer a parte de Deus. Essa só Deus pode fazer. Muitas vezes nós queremos crescer em algumas áreas da nossa vida e assim como uma planta que nós semeamos desde o início, nós não podemos pegar ela pelo caule e puxar para ela crescer rápido. Porque se fizermos assim, vamos arrancá-la da terra e a mataremos. Há uma ordem
correta para que as coisas aconteçam. Percebam que a semente é colocada na terra e com a umidade ela estufa e então germina. E o texto revela passo a passo como as coisas acontecem, mas revela também que todo esse processo está nas mãos de Deus. Assim como a chuva, assim como o sol, assim como uma série de outros elementos que Deus controla de maneira soberana. Quero dizer para você que é muito importante você ter esse conhecimento de que Deus controla todas as coisas. A vida está nas mãos de Deus. Ele dá, Ele tira, Ele faz você crescer, Ele faz você frutificar no dia a dia. Percebam como é a ordem das coisas. Você planta a semente germina, ela cresce, ela frutifica, o fruto amadurece e o fruto é colhido. Da mesma forma é o Evangelho, da mesma forma deve ser o Evangelho na sua vida. Estou falando do Evangelho de Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a sua voz é como semente no nosso coração. Começa a germinar e então começa a crescer. E crescendo, frutifica. E frutificando, revela exatamente o momento certo no qual o Senhor estará nos recolhendo, estará nos chamando para estar na presença dEle por toda a eternidade. Por isso é importante a gente olhar a maneira como Jesus ensina. Jesus ensina que aquele que recebe essa semente precisa ter paciência e precisa esperar o momento certo para que esses ciclos, essas etapas aconteçam. E elas acontecem no controle de Deus. Nenhum homem pode aumentar o seu conhecimento espiritual se Deus assim não permitir. Nenhum homem pode salvar a si mesmo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A obra é de Deus, Ele nos convida a participar dessa obra. E Ele deseja que a semente do Evangelho brote, germine em cada coração, proporcionando frutos. E que frutos são esses? Esses frutos geram na nossa vida segurança, paz, domínio próprio, a alegria de saber que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Todas essas coisas são frutos exatamente dessa semente chamada Palavra de Deus que germina nos nossos corações. E uma vez que essa palavra germina, o próprio Deus proporciona um crescimento saudável, um crescimento sadio, que dá alegria, que permite que lares abram as suas portas e contemplem a maravilhosa graça de Deus transformando as vidas daqueles que ali residem. E mais ainda, essa transformação pode alcançar toda a sociedade, mudando o cenário, um cenário que nós vemos hoje de insegurança, insatisfação, violência, desesperança, pode ser transformado se aprendermos a ouvir a voz de Deus, se deixarmos essa semente cair no nosso coração. Com certeza Deus fará germinar, fará crescer e transformará a realidade da nossa vida. Pense nisso, pense com carinho. Lembre que Deus tem o controle de todas as coisas. Não queira você controlar a sua vida. Você já deve ter tido experiências assim por demais em saber que você não consegue controlar muitas coisas na sua vida. Mas aprenda a colocar a sua vida diante daquele que pode controlar. Deixe Ele fazer crescer no seu coração a sua palavra. Deixe Ele fazer germinar a sua palavra em seu coração. Deixe frutificar para que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo a Deus que o abençoe e que a sua palavra germine em seu coração, cresça e frutifique para a honra e glória de Deus. Vamos falar com Deus em oração. Deus eterno, te agradecemos pela oportunidade que nos concede nesse momento de poder ouvir a sua voz e, ouvindo a sua voz, deixar que a tua palavra, ó Pai, germine em nossos corações. Que cresça, que frutifique para a honra e glória do teu nome. E que tenhamos uma vida de paz, uma vida repleta de bênçãos em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que te oramos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido.
Existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir, regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna a ti. E eu ouço tua voz dizer, e eu ouço tua voz dizer: se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Eu sararei. Se o meu povo orar e se humilhar, existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir, regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna a ti. E eu ouço tua voz dizer, sim, eu ouço tua voz dizer: se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Sararei sua terra. E eu quero cantar essa nova canção, me humilhar, quebrar meu coração, reconhecer tu és Deus e eu não. O meu orgulho entrego em tuas mãos. Se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. E se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei
diz o Senhor. Eu sararei sua terra. Se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei. Que você esteja conosco em cada uma dessas programações. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Nos encontramos no próximo programa.